Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Hoje nós vamos estudar História e Arte. Então, primeiro vocês vão pegar o livro de História na página 38. Então, se você ainda não pegou, dá uma pausinha, vai lá, pegue o seu livro, abra na página 38 e vamos acompanhando junto com a prof, tá? Tradições religiosas e culturais. Ao longo do século, a religião foi usada como justificativa para guerras, extermínios de população e a dominação de grupos sociais. Infelizmente, os conflitos motivados por diferenças religiosas ainda acontecem em nossos dias e em muitos lugares do planeta. Esses conflitos, que também são demonstrações de intolerância religiosa, devem ser combatidos. Uma das formas de estimular a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas de diferentes religiões é incentivar o diálogo. Veja o texto abaixo um exemplo de combate à intolerância religiosa. Berlim terá templo de sinagoga, mesquita e igreja. Berlim vai ganhar um templo multirreligioso. A Rose of the One, em inglês, Casa de um Só, ou Casa de Deus, o primeiro edifício. O primeiro edifício do mundo a reunir sobre o mesmo teto uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. A construção será um teste de tolerância. Na apresentação do projeto à imprensa, o rabino Tovia Ben Chorin ficou lado a lado com o pastor luterano Gregor Humbert e o Imani Kadir Sandi no futuro canteiro de obras. Nós não queremos simplesmente construir uma igreja, explica o pastor. A cidade se transformou. Gente de todas as confissões vive aqui e quer um lugar onde possa congregar. Por isso, as três religiões monoteístas vão projetar, construir e habitar juntas a nova casa. Então, essa é uma entrevista. Aqui estão os três, né? O pastor, o rabino e o imã, né? Durante a construção do templo multirreligioso na cidade de Berlim, na Alemanha, em 2014. Então, aqui nós não temos, né, como conversar, mas o que você acha dessa ideia? É uma boa ideia para combater a diversidade? Não. O racismo, o preconceito, a intolerância, né? Nós sabemos que o primeiro passo para a tolerância é o respeito, né? Onde há respeito à tolerância. Entre as celebrações dos grupos sociais, as religiosas estão entre as mais antigas, sendo preservadas em muitos países e consideradas parte fundamental da identidade. A data mais importante para o cristianismo é o Natal, em que se comemora o nascimento de Cristo, que teria ocorrido no dia 25 de dezembro. Os muçulmanos celebram anualmente o Ramadã, um período de jejum e de oração que dura um mês no calendário islâmico. O Eid el-Fitr é um banquete que marca o fim do Ramadã. Os judeus comemoram a Páscoa, ocasião em que se relembra a história da saída dos judeus do Egito, contada no livro de Êxodo da Torá. Para quem não sabe, Torá é um livro à parte da Bíblia, né? Que eles seguem, mas só tem 5 livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros. Então, aqui nós temos os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Se você tiver como, você vai pesquisar sobre outras festividades religiosas em livros, jornais ou internet. Leve em consideração a seguinte pergunta:
Essa festividade está relacionada com qual religião? Qual religião que festeja? As pessoas participam de algum ritual religioso nessa festividade? Em quais países essa celebração ocorre? Quando essa festividade surgiu? Então você vai pesquisar e responder a essas 4 perguntinhas, certo? Então, no que você vai pesquisar, provavelmente já vai haver essas quatro respostas. A cultura popular é um conjunto das manifestações produzidas e vivenciadas pelo povo. São costumes, hábitos, cantos, danças, literaturas, artes plásticas, festas, saberes e fazeres transmitidos oralmente de geração em geração. As religiões contribuem com símbolos tradicionais, crenças e festividades, tornando-se manifestações importantes da cultura popular. Esse processo ocorre de maneiras diferentes em várias regiões do mundo. No Brasil, festividades religiosas ligadas à cultura popular incorporam elementos da cultura indígena, africana e europeia, principalmente do catolicismo praticado pelos portugueses. Por que dessas culturas? Porque foram as primeiras que estavam aqui no Brasil, né? As primeiras. A primeira foi a indígena, né? Veja a seguir algumas das festas religiosas ligadas à cultura popular brasileira. Então, nós temos aqui, né, no Parque do Xingu, a festa que acontece nos meses de julho e de setembro em uma homenagem dos indígenas aos seus mortos, né? É Cuarupi. A festa de Iemanjá, que é uma divindade do candomblé, religião brasileira de origem africana. Aqui nós temos a quadrilha junina em praça do centro da cidade de Bueno Brandão, no estado de Minas Gerais. Então, nós temos aqui 3 festividades, né? Você já viu? Já? Das festas representadas na página anterior, essas 3 que nós vimos, qual é a de origem indígena e qual é a de origem africana e de origem europeia? Então, você vai escrever. Aqui não tem como nós estarmos fazendo a segunda, se você conseguir, né? Está fazendo, pode fazer. No mês de janeiro, realiza-se em Salvador, na Bahia, a festa em homenagem ao Nosso Senhor do Bonfim. Essa festa dura 8 dias e tem como momentos mais importantes a procissão e a lavagem da igreja Bonfim. Então, as vestidas de branco, as baianas lavam as escadarias da igreja e oferecem água e flores ao Senhor do Bonfim, em Salvador, no estado da Bahia. Essa foto é de 2014. No mês de maio, em muitos municípios brasileiros, comemora-se a Festa do Divino, em homenagem ao Espírito Santo. Aqui nós temos um cavaleiro vestido com as cores do grupo cristão durante a Festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, no estado de Goiás, também de 2014 essa foto. No Brasil, junho não é só um mês de festas juninas. Acontecem também algumas festas do boi. Nos estados do Nordeste, a festa chama-se Bumba Meu Boi, em Santa Catarina de Mamão, e nos estados do Norte, Boi Bumbá. Então aqui nós temos a foto, né, do boi de Mamão com o mestre Acrelino Domingues, em representação aos grupos folclóricos da cidade de Antonina, no estado do Paraná. Essa foto já é de 2017. Aqui, também no mês de junho, acontece a festa de Corpus Christi da igreja e é comum usar areia úmida, serragens, pós e cafés, casca de ovos, materiais como papelão, tampinha de garrafa, bolinha de gude e o que mais tiver disponível para a
decoração. Então aqui é o tapete, né? Que em algumas cidades, como em Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo, a festa do Corpus Christi é mais rica e concorrida nas procissões católicas. Todos os anos enfeita-se o chão das ruas com desenhos coloridos. Essa foto é de 2016. Em outubro, na cidade de Belém, capital do Pará, realiza a festa do Círio de Nazaré. Milhares de pessoas carregam pelas ruas da cidade a pequena imagem da Virgem de Nazaré. Em Belém, no estado do Pará, as janelas das casas amanhecem enfeitadas para o Círio de Nazaré. O mais importante é o andor que leva ao Círio, da Catedral da Sé até Brasília de Nazaré, a Basílica de Nazaré. Essa foto é de 2016. E aqui, entre o fim do mês de dezembro e o início do mês de janeiro, ocorrem muitas festas como a Congada, o Natal e a Folia de Reis. Aqui nós temos um grupo de Congo na festa de Nossa Senhora do Rosário em Milagres, no estado do Ceará. Essa foto também é de 2016. Qual festa que estudada nessas páginas 41 e 42 acontece aqui em Sinop? Dessas festas, qual você já viram? Se você já viu em outro lugar, em que lugar? E quais acontecem aqui em Sinop? Desenhe no caderno a festa de que você mais gosta na cidade onde você mora. Qual é a festa que você mais gosta, festividade religiosa? Então, você vai colocar aqui. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Agora, vocês vão pegar o livro de arte na página 46. Página 46. E hoje nós vamos continuar, né, a falar sobre a azulejaria, ampliando o repertório cultural, a técnica da azulejaria. Geralmente os azulejos são feitos de argila, que se transforma em cerâmica após o processo de amassamento, secagem e queima em forno. A queima do azulejo é realizada em fornos de alta temperatura, que variam entre 650 a 1650 graus Celsius. Esse processo deixa o azulejo em um formato permanente, além de garantir a resistência e durabilidade do do material. O preparo do azulejo decorado requer uma segunda queima, depois de pintada. A superfície do azulejo recebe uma camada de protetora que dá à peça o aspecto esmaltado. Então, ela é feita, ela é queimada, depois ela é pintada e recebe uma camada protetora e depois ela é queimada novamente, né? Ela vai ao forno novamente para secagem, para garantir a durabilidade. A impermeabilização obtida com a camada de esmalte protege o material contra a umidade. A umidade. Gente, a prof está falando tudo errado hoje, né, Kevin? Kevin está aqui comigo hoje fazendo avaliação. As estampas dos azulejos podem seguir ou não um padrão. A escolha cabe ao artista, que decide a composição que preferir, utilizando diversos elementos de linguagem visual. Aqui nós temos azulejos sendo preparados para ir ao forno em fábrica em Lisboa, em Portugal, em 2010. Então, veja só, olha aqui o forno. Os azulejos, antes de ir ao forno, né? Aqui o forno, aquele sendo pintado, né? Da pintura feita no azulejo. Olha só, feita à mão, né? Ou seja, 1 a 1. A cultura portuguesa. A cultura portuguesa tem como origem a diversidade de povos que compuseram a Península Ibérica ao longo da história, entre eles os cristãos, os judeus e os árabes. Os povos de origem árabes
Viveram por mais de 500 anos e nesse período onde deixaram marcas significativas como a arte da azulejaria. A cultura portuguesa, por sua vez, teve forte influência na formação do povo brasileiro e de sua cultura. Dos portugueses, recebemos uma herança fundamental, a língua portuguesa. O catolicismo e as festas do calendário religioso também fazem parte do legado da colonização. Algumas festividades ibéricas que se incorporaram à cultura brasileira são as festas juninas e o carnaval, por exemplo. Aqui nós temos o entulho, que é uma festa ibérica muito popular entre os portugueses, que deu origem ao carnaval brasileiro. Então, vocês observam aqui as vestimentas, o tipo de roupa que eles usam, bem coloridas, E essa aqui é uma foto, dos foliões em Lisboa, em Portugal, em 2015. E aqui, no entanto, nós temos no entulho, os foliões também usam máscaras feitas de madeira, que também essa foto é de Lisboa, em Portugal, em 2015. O que nós estudamos nesse capítulo? Nós estudamos a azulejaria, que é uma técnica antiga e que faz parte de muitas culturas. Que os portugueses trouxeram a azulejaria para o Brasil durante o período da colonização. A obra Selacanto provoca maremoto, da artista brasileira Adriana Varejão, reflete sobre a herança cultural portuguesa, sobre a relação Brasil-Portugal e sobre a restauração dos painéis de azulejaria, que existem em várias cidades brasileiras. O que é restauração? É arrumar o que está estragado, O padrão é a repetição de elementos em uma composição virtual. Uma composição visual. Gente do céu, a prof hoje tá que tá. Uma composição visual pode ser contrastante ou harmoniosa. Para criar uma composição, o artista escolhe os elementos da linguagem visual que quer usar em sua obra. Dica de visitação. Na cidade em que você vive, existem construções com azulejaria de tradição portuguesa? Se sim, não deixe de visitá-las com o professor e os colegas, Aqui no caso a prof não sabe se tem e também nós não teremos como ir visitar com a prof com os colegas, E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Vamos continuar? Então, essa foi a nossa aula de hoje de História de Arte. Aí você vai perguntar assim, prof, mas você falou que a Kevin tá na escola, mas você tá sem máscara? Então, eu tô assim, eu tô aqui no cantinho, a Kevin tá lá perto da porta. E a prof tirou a máscara e o equipamento para poder fazer o vídeo e falar com vocês. Mas agora a prof vai colocar tudo novamente, E sem chegar perto da Kevin, chegando perto da Kevin de longe, apenas para explicar, E é assim que a prof fica, tá? Então, um beijo no coração de vocês, até amanhã. E se precisar de alguma ajuda para as atividades, a prof tá aqui. Estou aguardando o retorno de cada um, tá? Beijo no coração e até amanhã.